Agora sim. Paz do Senhor. Agora sim, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oi, amiga. Sim, Rejane. Glória a Deus. Agora sim, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Irmãs, desculpe o atraso. Entrei certinho, tá? Mas eu nem vou comentar aqui, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Jesus é bom. Vamos lá, irmãs, já estamos aí 10h30, né? Estamos aí com 15 minutos de atraso. Houve um pequeno imprevisto, mas Jesus é bom. Vamos orar ao Senhor. E vou até colocar logo aqui um louvor que, na verdade, eu tinha separado para depois, mas aí nós vamos ouvir ele agora, tá? Enquanto nisso, nós vamos orar. E esse louvor vai dizer o quanto você é precioso. E vai falar a respeito do que acontece muitas das vezes na nossa caminhada, né? Vamos lá. Amém. Vamos orar, meninas, porque hoje é terça-feira e é dia de agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Deus, só Tu sabes, Senhor amado, quantas guerras temos vivenciado, cada uma de nós. Mas te louvamos porque o Senhor é aquele que nos coloca de pé. O Senhor é aquele, Pai, que nos levanta com mão forte, que levanta um exército ao nosso favor. Aleluia. Ah, Senhor amado, o Senhor nos ama de uma forma incondicional. O Senhor a cada momento mostra o amor que o Senhor tem por nós. Ah, Jesus, nós somos preciosas, Senhor, aos Teus olhos. E que nessa manhã o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, aquilo ao qual nós necessitamos ouvir. Deus, que o Teu Espírito Santo possa adentrar em cada lar nessa manhã, Senhor, a cada família, Senhor, representada aqui, que o Senhor possa trazer respostas, que o Senhor possa, meu Senhor da glória, Deus, fazer com que milagres aconteçam, que haja cura, Senhor, que haja restauração, que o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, que não sejamos nós, mas que o Senhor venha falar. Te louvamos, Deus, por todas as coisas e te agradecemos, Pai. Pai, aonde quer que essa live chegue, que o Senhor possa agir para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Irmãs, vamos entrar logo na palavra do Senhor. Vamos entrar logo na palavra do Senhor. A hora já está avançada e a Rejane ontem me mandou mensagem e me perguntou assim, qual é o tema para que eu possa anunciar? Aí eu falei para ela assim, Rejane, eu não tenho nem a mensagem. E já era de tarde. Mas daqui a pouco eu te mando o tema. E de verdade, irmãs, não tinha mesmo. Mas a misericórdia do Senhor é aquela que nos alcança. E o Senhor, Ele colocou no meu coração o Evangelho de João, segundo escreveu João, né? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. É uma passagem muito conhecida. Todos nós conhecemos essa passagem da ressurreição de Lázaro. E João, o objetivo de João era que as pessoas crescem em Jesus. Era alcançar as pessoas, para que as pessoas pudessem ter vida, para que as pessoas pudessem verdadeiramente crer no Senhor, né? Para que as pessoas fossem salvas. E nós vemos no Evangelho de João que ele ali relatou alguns milagres, na verdade 7 milagres. E nós vamos ver lá no capítulo 2 de João. É um milagre, né, das bodas de Caná, que ele transformou a água em vinho. Nós vamos ver depois lá no capítulo 4 a cura à distância do filho do oficial do rei. Depois nós vamos ver lá no capítulo 5 a cura do paralítico no tanque de Betseda. E depois nós vamos ver no capítulo 6 a multiplicação dos pães e dos peixes. E nesse mesmo capítulo, Jesus andando sobre as águas. Depois nós vamos ver no capítulo 9 a cura do cego de nascença. E aí nós chegamos no capítulo 11, que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Esse é o Senhor Jesus, a qual eu sirvo e a qual você serve. O Jesus que faz milagre na minha vida e na sua vida. Foi o Jesus que, através ali dessa enfermidade de Lázaro, fez com que a glória de Deus se manifestasse. E nós vamos agora ver e ouvir a palavra do Senhor. E agora nós vamos nos desconectar de tudo aquilo. Que você possa nessa manhã pegar a sua Bíblia, que você possa ler, que você possa acompanhar, que você possa deixar o Espírito falar ao seu coração. Tá bom? Nós vamos lá, capítulo 11 de João. E vamos começar no versículo 1. Irmãs, eu vou falar sobre esse capítulo, né? São 10h37. Eu creio que o Senhor vai ter misericórdia, que eu vou conseguir terminar no horário em nome de Jesus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Ele inicia falando isso por quê? Porque tinha outro Lázaro. Então, ele identifica que esse Lázaro que estava enfermo era de Betânia, da aldeia de Betânia, irmãos de Marta e Maria. E ele escreve isso aqui, irmãs. Quando João relata isso aqui, esses fatos já tinham acontecido e ele relata com muita unção, ele traz isso para nós. E lá no verso 2 vai dizer, e Maria, aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e tinha enxugado os pés com os cabelos que os irmãos Lázaro estava enfermo. Olha que interessante. Ele relata isso no verso 2, sobre Maria, aquela que ungiu os pés de Jesus com unguento, com puro nardo, né? Mas isso só vai ser relatado lá no capítulo 12. Mas ele já menciona. Por quê? Porque esse fato era muito conhecido. Maria ficou conhecida no mundo inteiro por conta desse fato, né? Todo mundo conhece. Judas ali ficou muito enfurecido quando ele descobriu que era tão caro e ele não tinha preocupação nenhuma com os pobres, mas com o dinheiro, né? Enfim. E aí
No verso 3 vai dizer: mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Bom, mandaram-lhe, pois, as suas irmãs, mandou um mensageiro ir lá em Jesus para dizer que o amigo, aquele quem ele amava, estava enfermo. Nós já começamos aqui entendendo que essa família era amada por Jesus e que essa família era uma família que tinha uma intimidade com Jesus. Jesus tinha acesso à casa desses irmãos. E nessa manhã o Senhor nos faz entender que, em primeiro lugar, Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Jesus tinha acesso à casa desses irmãos. Jesus era bem-vindo naquele lugar. E hoje o Senhor, ele quer nos trazer algumas reflexões. Será que ele tem sido bem-vindo em nossa casa? Será que nós temos tido intimidade com ele? A ponto de ter uma intimidade de dizer assim, olha só, mandar um mensageiro ir lá, vai lá, avisa Jesus que o amigo dele está enfermo. E ele foi, sendo que esse mensageiro, ele demorava um dia para chegar até onde Jesus estava. E a palavra vai dizer, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Olha, ele amava essa família. E aí, o mensageiro chega lá e avisa Jesus. E lá no verso 6 vai dizer assim, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Ele ouviu, ou seja, ele ouviu que o amigo estava enfermo, mas ele ainda ficou 2 dias ali. E aí, o que a gente entende com isso? Que muitas das vezes nós levamos as nossas causas a Jesus. Nós colocamos diante dele aquilo que nos aflige, as circunstâncias a qual nós estamos vivendo. E eu sei que aqui cada irmã tem a sua causa, tem os seus problemas, tem as suas circunstâncias e tem se prostrado diante de Jesus e tem colocado diante dele. Muitas das vezes tem ouvido o quê? Nada. Apenas o silêncio de Jesus. Jesus aqui ficou 2 dias ali. Depois que ele recebeu a notícia de que seu amigo estava enfermo. Nesse meio tempo que ele recebe a notícia, Lázaro morre. E aí, quando Lázaro morre, Jesus demora mais um dia para chegar lá. E aí, por isso que Marta, quando fala com Jesus, diz: Senhor, tem 4 dias que ele está sepultado. E aí, quando a gente se depara com uma situação dessa, nós temos um olhar muito humano. Nós temos visto muito assim as circunstâncias a qual nos acontece. Hoje nós temos vivido uma geração que não tem crido mais nos milagres de Jesus, que tem duvidado do poder de Deus e por isso não tem alcançado os milagres, porque Jesus, ele não efetuou muitos milagres na sua própria terra, porque as pessoas não criam nele. E hoje em dia nós temos vivido isso, mas aqui a palavra vai dizer que existia um propósito para essa enfermidade, para essa permissão de morte. E às vezes o Senhor permite certas situações na nossa vida para que o nome dele seja glorificado e exaltado. E às vezes nós não entendemos, quantas vezes nós colocamos aí a culpa no inimigo. Nós colocamos a culpa sempre no outro, quando na verdade nós deveríamos procurar entender para que temos sido acometida de certas situações. Em que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida mediante a isso que tu está vivendo? Tenha certeza que existe um propósito para todas as coisas. Eu recebi uma oração da irmã Lígia e eu falei com ela um pouquinho e ela disse assim, existe um propósito nisso. E eu falei, sempre há um propósito em todas as coisas ao qual nós vivemos.
E o Senhor, aqui no 7, vai dizer assim, ó, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Ele ouviu, esperou 2 dias e disse assim, vamos outra vez para a Judéia. E aí, quando aconteceu isso, os discípulos ficaram meio que perturbados. E aí eles vão dizer assim, ó, Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, tornas para lá? Ou seja, Jesus tinha saído de lá. Por quê? Porque ele ia ser apedrejado. Simplesmente porque ele disse que ele era Deus. E os judeus, os líderes religiosos da época, tentaram apedrejar Jesus e ele saiu de lá. E aí agora ele diz para o discípulo que ele vai voltar. E aí os discípulos perguntam isso a ele. Ué, tu ia ser apedrejado lá e agora tu diz que vai voltar para lá? E Jesus responde o seguinte, olha só. Não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Ou seja, Jesus está dizendo assim, a minha hora ainda não chegou. Se minha hora não chegou, não vai me acontecer nada enquanto não se cumpra para aquilo que eu vim. Então, assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a vontade do meu Pai, eu preciso voltar lá, porque precisa acontecer um milagre lá. E as pessoas vão precisar ver para crer que eu sou realmente o Filho de Deus que vim tirar o pecado do mundo. Ou seja, quantas vezes nós olhamos para aquela situação porque nos aconteceu e aí entra uma série de coisas, somos acometidas por medo, às vezes somos afrontadas e queremos desistir de certa situação, não queremos voltar lá. E o Senhor diz que temos que voltar porque ainda não é chegada a hora. E se não é chegada, o Senhor garante. E o Senhor garantia a Jesus que ele voltasse para que o nome dele fosse glorificado. Porque existia um propósito ali e os discípulos ainda não estavam entendendo, como nós muitas das vezes não entendemos e questionamos e perguntamos. Mas nós não podemos fazer isso, precisamos confiar no Senhor. Confiar naquilo que ele está dizendo para mim e para você, ainda que seja muito difícil. Mas você precisa colocar a sua fé em prática, confiar que o Jesus ele é poderoso para cumprir aquilo que ele falou. E ele disse, aqui no verso 4, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia. Aqui o Senhor já tinha explicado, o Senhor já tinha dito o que ia acontecer. Simplesmente precisamos confiar naquilo que ele falou. E aí, assim falou lá no 11, e depois disse, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Ou seja, o nosso amigo quer dizer que os discípulos também eram amigos de Lázaro. Quando Jesus ia lá, Jesus ia com os 12. Jesus ia com os seus e era bem recebido. E nós vemos naquela passagem lá, quando essa família recebeu Jesus. Né? E tem aquele que Marta estava muito atarefada, vocês já conhecem essa passagem, eu não vou mencionar. E lá no 13 vai dizer, mas Jesus dizia isso da sua morte, eles porém cuidavam de falar do repouso do sono. A Bíblia nos mostra várias vezes falando a respeito da morte, do sono. Por quê? Porque nós, nascidos de novo, eu gosto muito dessa palavra, quando é mencionado que nós nascemos de novo. Às vezes esse título, somos crentes, somos evangélicas, somos cristãs, isso hoje em dia não tem muito efeito não. Mas quando nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, nós desenvolvemos o fruto, nós testificamos Jesus em nossa vida, nós temos uma mudança de vida, nós projetamos para o outro aquilo que Deus quer através de nós, então nós nascemos de novo. Esse seria o verdadeiro sentido do crente em Jesus. E aí eles estavam imaginando isso, porque Lázaro dorme. Jesus foi enfático lá no 14 quando diz claramente assim, Lázaro está morto.
Ele morreu. Entende? Foi assim, simples assim. Ele morreu. Vocês conseguiram entender agora que ele morreu? E aí, lá vai dizer: e folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Ou seja, eu não tinha que estar lá mesmo. Isso tinha que acontecer para que a glória de Deus seja manifestada através desse negócio. E aí nós vamos ver lá no 16, olha só. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Ou seja, assim, eu acho interessante, eu ontem dei boas risadas lendo isso aqui. Eu acho interessante como os discípulos de Jesus eram diferentes. Jesus, gente, devia ter tido muito trabalho com esses discípulos. Veja bem, como que era cada um. Aí tínhamos Tomé, que não só acreditava naquilo que ele via, e aí ele estava dizendo assim, olha só, ele quer voltar para lá, aonde que ele quase foi apedrejado, nós tivemos que sair correndo, fugido, e agora ele quer voltar. Mas vamos nós também para morrer com eles. Ou seja, ele vai morrer, então nós vamos morrer também, porque nós vamos estar com ele. Nós vamos estar junto. É para morrer? Então vamos. Esse é o evangelho. Tá com um problema? Vamos lá, tá junto, vamos chorar junto. Né? Vai acontecer, estamos junto aqui. E ele disse isso, chega no 17, vamos lá. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Jesus já sabia, gente, que Lázaro estava sepultado. Jesus já sabia. Jesus sabe de todas as coisas. Jesus tem o controle de todas as coisas. Quando Marta declara para ele, ele já sabia. Às vezes, nós queremos dizer para Jesus aquilo que ele já sabe. Ele sabe da tua vida. Ele sabe da minha vida. Ele sabe de todas as coisas. O poder está com ele. A onisciência está com ele. A onipresença. Ele é o todo-poderoso e soberano. Ele sabe. E aí vai dizer aqui no 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Quer dizer, mais ou menos 3,5 km. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seus irmãos. Olha só. Eles eram muito queridos naquela redondeza. E aí o povo foi lá consolar, porque havia um propósito também, que o povo se achegasse ali, que aquilo ali juntasse muita gente, tinha um propósito. Então o povo foi para lá para consolar Marta, Maria acerca do seu irmão. Lá no 20 vai dizer: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha só, Marta e Maria, quem lembra? Senhor, tu não se importa que Maria esteja aí assentada aos teus pés e eu estou aqui toda enrolada fazendo todas as coisas, todo o serviço para receber o Senhor e os seus. Marta, Marta, tu tá ansiosa com todas as coisas. Maria, pois, escolheu a boa parte que não será tirada. Marta sempre era mais preocupada. Maria estava ali em casa, ela ficou ali, ela sabia que Jesus tinha vindo, mas na sua cabeça, Lázaro já tinha morrido. Lázaro estava na glória. Ela tinha esse entendimento, mas Marta saiu correndo ao encontro de Jesus, porque ela tinha que dizer para Jesus, ela tinha que falar: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Ela tinha que dizer isso para Jesus. E aí a palavra vai dizer que ela foi ao encontro. E aí lá no 21 ela vai dizer isso. Mas no 22 vai dizer assim: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. E Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Jesus estava falando de uma forma literal. Mas ela estava entendendo, e como nós também entendemos, nós vamos ressuscitar. Né? Quando Jesus, no dia do Senhor, nós vamos ressuscitar, né? Vamos ter o nosso corpo glorificado. E aí, disse-lhe Jesus, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí confundiu mais a cabeça dela. E aí vai: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso?
Tu crê nisso? Jesus está perguntando para mim, para você, tu crê que ele é poderoso? Ainda que morra, ele é poderoso para fazer. Ainda que nós estamos falando de morte, mas também existe aquela pessoa, o teu marido, que tu olha e está morto espiritualmente. Tu crê que o Senhor é poderoso para ressuscitar? Tu crê que o Senhor é poderoso para ressuscitar aquele teu filho que se afastou dos caminhos dele? Que tu tá vendo aí na tua visão humana, não tem mais jeito. Ou seja lá o que for a circunstância que tu tem colocado diante de Deus. E tu olha com a tua visão humana e diz assim, não tem mais jeito. E o Senhor diz assim, eu sou poderoso para trazer vida onde não tem vida. Eu faço isso o tempo todo. Aonde Jesus está, quando Marta disse, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, não teria mesmo, porque aonde Jesus está não tem morte. Alguém já viu na palavra o lugar que Jesus estava, havia morte? Não havia morte. Porque o Senhor era poderoso para ressuscitar, para trazer vida. E ainda que morra, vai viver. Porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer. Creia que o Senhor é poderoso para mudar a circunstância a qual você está vivendo. Eu não sei qual é, eu sei a que eu vivo. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para mudar. Eu preciso crer nisso, eu preciso exercitar a minha fé. Esse é o sentido. As irmãs estão conseguindo entender? E aí, vamos lá. 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Aí Maria, quando Jesus chama, ela ouvindo, levantou e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ou seja, ele primeiro teve encontro com as irmãs, para que depois ele fosse lá. Primeiro ele conversou com elas. E aí, vamos lá, no 31. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Ou seja, os judeus, eles estavam ali, eles tinham visto que Maria saiu correndo para encontrar Jesus e foram atrás. E aí, vamos lá. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou aos seus pais, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela repetiu o que Marta falou. Provavelmente, elas já tinham conversado sobre isso. Se Jesus tivesse chegado, ele não teria morrido, porque elas sabiam que Jesus era poderoso para curar a enfermidade. Olha só, nós entendemos que o Senhor é poderoso quando estamos doentes para ele nos curar. Mas será que ele não é poderoso para ressuscitar? Será que ainda hoje ele não ressuscita o morto? E aí eu tô falando, será que ele não é poderoso também para ressuscitar aquele que espiritualmente morreu? Aquele que outrora a gente olhava e dizia que... porque nós temos isso, irmãs, nós somos as primeiras que condenamos, nós somos as primeiras que julgamos pelo aquilo que nós estamos vendo. E nós precisamos parar com isso, porque Jesus não faz isso. Jesus, ele é poderoso e nós temos isso conosco. Nós olhamos para os pecados gravíssimos, esquecemos dos pecados que nós cometemos diariamente, que é tão nocivo quanto os graves que nós entendemos. Nós entendemos que os pecados de roubo, assassinato, adultério são pecados, mas esquecemos que mentira, que glutonaria, que coisas que muitas das vezes nós cometemos diariamente também é tão nocivo quanto esses. Mas nós classificamos, nós colocamos classe nos pecados. Nós não podemos fazer isso não. Porque só o Senhor, ele pode mudar a história. E ele muda mesmo. E a gente precisa tirar essas classes que a gente conclui. A classe de pecado que nós cometemos, que nós achamos que não é pecado. Já começa por aí. A gente acha que não é. Depois aquela que nós até entendemos que é. E aquela que a gente acha que é a prática que as pessoas cometem, né? Que está na prática. Esse aí é o pecado que nos impede de chegarmos ao reino dos céus, quando na verdade tem muita coisa que tem nos impedido e a gente não está atenta para isso. Mas vamos voltar aqui. E aí, olha só.
Eu tô terminando, tá, irmãs? Já são 10h58, mas eu acredito que eu devo passar um pouquinho aqui, é coisa rápida. Mas vamos lá. É... E aí, olha só, no 33 vai dizer: Jesus, pois, quando viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Por quê? Porque Jesus se compadeceu com a dor. Jesus viu elas chorando, Jesus viu os judeus chorando e aquilo perturbou, ele ficou mexido em ver, porque Jesus sentia, irmãs. Jesus, ele tinha... ele era tão humilde, ele se compadecia tanto com o outro, que ele viu essa situação e o espírito dele se turbou. E ele disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Olha só esse versículo. Jesus chorou. E alguns disseram: vede como o amava. Irmãs, Jesus chorou porque ele se compadeceu daqueles que estavam ali. Ele não chorou porque Lázaro estava morto, porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus estava sentindo a dor daqueles que estavam ali, porque todos sabiam que Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria. Jesus me ama, Jesus te ama. Jesus, ele nos ama. E se você que está assistindo hoje acha que não é digno desse amor, tira isso da tua cabeça. Hoje o Senhor está te chamando para que você pare com esse negócio. Pare de achar que você não é amado, que Jesus, por conta de um erro que você cometeu, que o Senhor não tem mais propósito contigo. Tem sim. Mas é preciso que hoje você tire essa pedra que está te impedindo de fazer isso. Nós vamos chegar agora lá, já já. E aí entra assim, alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Porque sempre vai ter aquele que não vai crer. Quem precisa crer é você. Você que está vivendo tem que crer. O que o outro vai achar, você não se importa com isso, porque sempre vai ter. Jesus podia fazer com que ele não morresse? Podia. Mas existia um propósito maior. Por isso que a palavra vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que os meus, do que os teus. Aquilo que ele está pensando não é o que você pensa a teu respeito ou a respeito do outro. Às vezes, olha só, temos um pensamento que não é o pensamento de Jesus. Ele podia fazer com que ele não morresse, ou seja, que ele podia curar ele, né? Mas aí vem, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Naquela época a gente já via que essa família tinha posse. Por quê? Porque as pessoas que eram enterradas e falam em cavernas, nesses buracos, eram pessoas que tinham posses. Por que elas eram enterradas e eram colocadas uma pedra? Porque naquela época a lei, elas não podiam se contaminar, não podia ter contato com gente morta, porque ela ficava impura. Então, por isso que eles tinham cuidado de fechar bem, para que eles não tivessem contato com o morto, ok? Então, vamos lá. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Jesus falou: tirai a pedra. Jesus não vai fazer. Ele está falando para mim e para você fazer. Tirai a pedra. Tira. Tira a pedra daí. Eu não sei qual é a pedra que está na tua vida nesse momento. Eu não sei o que tem impedido você de vivenciar o milagre que Jesus vai fazer para que o nome dele seja glorificado na tua vida. É necessário que essa pedra seja tirada. Tirai a pedra. Aí Marta vai dizer assim, a irmã do defunto vai dizer o seguinte: Senhor, já cheira mal, porque já é morto 4 dias. O Senhor não está preocupado com o tempo que está morto, com o tempo que está ali, com a podridão que se encontra. Se já está em decomposição, para Jesus isso não tem problema nenhum. O problema somos nós que olhamos a situação. Aquele ali, não. Aquele ali não tem jeito, não. Aquele ali, nós temos assim. Nós fazemos isso. Jesus não faz, não.
Jesus diz o seguinte: tira a pedra. Eu não estou perguntando como é que está o estado dele lá. Eu estou falando para tirar a pedra. Eu estou dizendo para você continuar. Eu estou dizendo para você perseverar. Eu estou dizendo para você não parar de orar. Eu estou dizendo para você continuar falando da minha palavra, porque a minha palavra é vida, a minha palavra é poderosa. A minha palavra, ela não volta vazia. Ela vai alcançar o alvo ao qual ela foi proposta a ser enviada. Aleluia. Então, ou seja, nós precisamos obedecer aquilo que Jesus falou. Quantas vezes nós não obedecemos à voz do Senhor porque queremos agir com as nossas próprias mãos? Porque queremos fazer a nossa autojustiça? Nós queremos, vamos dizer assim, nós queremos nos sentirmos vingada, de repente, da situação. Mas o Senhor não quer isso, não. Jesus quer que tira a pedra lá, vai lá. E aí depois que, olha, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Aleluia! Para que tu creia que Jesus, ele foi enviado por Deus. Jesus, é ele que vai fazer o milagre a qual tu está esperando. Aleluia! E aí, vamos lá. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E aí ele começa a falar. Vem para fora. Aqui ele chama Lázaro. Mas quem que ele precisa chamar na tua vida? Quem que ele precisa chamar pelo nome? Para que Lázaro ouça a voz do Senhor. Porque Lázaro ouviu e identificou a voz, porque ele era Deus, porque ele era todo-poderoso, porque o nome dele precisava ser glorificado. Aleluia. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto com um lenço. Disse Jesus: desligai-o e deixa-o ir. Ou seja, naquela época era um costume deles enfaixarem o corpo do morto e colocar um lenço. Jesus passou por isso depois, né? Eles não embalsamavam, quem fazia isso eram os egípcios. Eles atavam o corpo com fitas e aí o rosto com lenço. E aí muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Entendeu o propósito da movimentação, de que às vezes Jesus, ele faz todo um movimento, ele permite um movimento, ele permite algo acontecer para que muitas pessoas saibam da situação, para que depois elas ouçam o que aconteceu e que Jesus fez, para que o nome dele seja glorificado e para que outras pessoas sejam alcançadas. O que Jesus está querendo dizer nessa manhã? Que ele quer usar a tua vida para que outras vidas sejam alcançadas. Esse era o propósito de João. Por isso que nós hoje lemos essa palavra e cremos em Jesus. Por fé, nós cremos que Jesus faz. Mas aí eu encerro aqui, 10:07. Eu encerro aqui no 46 dizendo o seguinte: mas alguns deles foram ter com o fariseu e disseram o que Jesus tinha feito. Ou seja, infelizmente, ainda hoje existem pessoas que mesmo vendo aquilo que Jesus fez, não conseguem crer. E eu quero que você saiba que, ainda que as pessoas não creiam, Jesus faz. E ele é poderoso para fazer através da sua vida. Saiba que do momento que você nasceu, você já é odiado, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E o inimigo, com certeza, ele vai sempre estar armando as ciladas e
para que você não alcance o objetivo, mas ele não tem o poder sobre a sua vida, porque o poder está na mão do Senhor. Então você que nasceu de novo, que vive uma vida aos pés de Jesus e que confia e crê que Ele é poderoso, continue assim, porque a tua vitória vai chegar. E se porventura você está aqui e ainda não teve essa experiência com Jesus, ainda não teve um encontro real com Ele, porque você só vai fazer isso quando você ler a palavra, crer na palavra e vivenciar a palavra. Só assim você realmente vai conseguir ter vitória em Cristo Jesus. Não seja um crente de ouvir, não seja um crente baseado em profecias que falam para você. Não viva assim, porque você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Creia na palavra do Senhor, na palavra genuína do Senhor, que vai trazer vida, que vai te fortalecer, que vai te ajudar e que vai fazer com que você alcance os objetivos ao qual o Senhor estabeleceu para sua vida. Amém? Irmãs, que o Senhor possa ter falado ao corações. Me perdoa, irmãs, porque eu cometi uma gafe aí no começo, eu nem vou dizer qual foi, tá? Mas eu consegui consertar, por isso que eu cheguei atrasada aqui. Nós vamos agora ouvir o último louvor e eu vou orar e nós vamos encerrar, tá bom? Que Deus abençoe cada uma das irmãs. Muito obrigada por todo o apoio, por todo o carinho. Obrigado porque vocês não desistiram de mim, tá bom? E eu louvo a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Vou colocar aqui para vocês agora. Todo mundo conhece, né? Vamos orar. Senhor Deus amado, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, porque tu foi fiel, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor permitiu, Senhor, que essa palavra fosse lançada e que ela possa, Senhor, alcançar os corações daqueles que realmente necessitam, Senhor, remover a pedra da sua vida. Eu não sei qual é, Senhor, mas tu sabes. Jesus vai de encontro a cada vida. Abençoa cada irmã, Senhor, que esteve aqui. Cada pessoa que ainda vai ver, Senhor, essa live. Deus, muito obrigada pela tua fidelidade, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Senhor, ajuda cada uma, Senhor. Deus, que o Senhor possa fazer, Senhor, o milagre na vida das minhas irmãs. Deus, que elas não venham desistir, que elas persistam, Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Aleluia. Jesus, abençoa a tarde das minhas irmãs. Abençoa, Senhor, a vida de cada uma delas. E que o teu nome continue sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãs.